Obrigado, bom dia a todos. Depois de ouvir o professor Jacobi, nós não podemos, de forma nenhuma, pensar que vamos fazer palestras. Nós vamos conversar um pouquinho e trocar algumas ideias com os nossos jurisdicionados, que eu faço questão de cumprimentá-los. Estamos com mais, conselheira Mara, mais de 500 pessoas participando deste nosso evento. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, os nossos conselheiros, o Ministério Público de Contas, os nossos servidores, particularmente a Escola de Contas, com a condução do conselheiro Antônio José, que se empenharam neste evento. Nós estamos vivendo um momento de particular dificuldades, né? Estamos, mais uma vez, no auge de uma pandemia e com dificuldades até de desenvolver as atividades presenciais no Tribunal de Contas e em vários setores, mas o tribunal, com o empenho de todos os servidores, de seus conselheiros, vem fazendo o possível para não paralisar as suas atividades, utilizando-se do trabalho remoto, do trabalho de home office, enfim, e, inclusive, podendo fazer este evento. Todos os anos nós fizemos grandes eventos presenciais, não é possível este ano, mas estamos conseguindo suprir com o sucesso desta reunião. O tribunal, como todos sabem, vem modificando bastante a sua atuação nos últimos anos, com muito foco agora na prevenção, evitar que os problemas aconteçam, evitar que as falhas ocorram, evitar que o prejuízo possa ser causado aos cofres dos municípios e evitar que o gestor possa ser punido por uma falha que ele poderia não ter cometido, ele deveria não ter cometido, ou que poderia ter corrigido rapidamente para evitar dificuldades nas suas contas e evitar dificuldades para a gestão municipal. É nessa linha que nós anotamos aqui alguns pontos para destacar para os senhores, vamos ter também que reduzir, porque tivemos um problema técnico para iniciar a nossa conversa, o nosso encontro, mas nós listamos aqui alguns problemas que têm se repetido muito e levado muitas contas a serem reprovadas. Ainda hoje é muito grande o número de contas reprovadas, e a maioria dessas contas são reprovadas por falhas formais, por erros, repito, que não deveriam ser cometidos ou que deveriam ser imediatamente corrigidos. Então, nós listamos alguns poucos aqui, mais para chamar a atenção dos gestores, dos prefeitos, secretários, presidentes de Câmara, os servidores que compõem a administração municipal, para que possamos tomar um cuidado maior para evitar essas falhas. Um dos pontos que tem levado a muitas contas serem reprovadas é justamente o que nós acabamos de ouvir do professor Jacobi, são processos licitatórios. É muito grande a quantidade de contas que são reprovadas pelo tribunal por falhas em processos licitatórios. E nós queremos diminuir isso, nós precisamos corrigir isso, nós precisamos acabar com esta irregularidade, com este imenso número de contas reprovadas por problemas em processos licitatórios. Hoje, o gestor deve encaminhar os processos licitatórios eletronicamente, através do mural de licitações, facilitou, não é preciso vir ao tribunal trazendo cópias e cópias de documentos. É um modelo que não é complexo, é simples, ele é autoexplicativo, mas nós estamos tendo problemas com eles. O primeiro problema é não lançar o processo licitatório no mural de licitações. Esse processo ele tem que ser lançado imediatamente no momento em que o edital é publicado, em que a licitação é autorizada, em que a licitação é lançada. Lançou o edital, lançou o processo licitatório, ele tem que ser lançado no mural. É isso que determina a nossa legislação, que regulamenta a prestação de contas. A prestação de contas dos processos licitatórios é o lançamento desses processos no mural. Infelizmente, alguns municípios ainda estão com esta dificuldade de não incluir esses processos no mural de licitações. Além disso, nós temos também o problema de os processos serem encaminhados de forma incompleta. A nossa legislação estabelece todos os documentos que devem ser apresentados no mural de licitações. E tem alguns municípios que lançam pela metade, lançam só o edital, deixam de lançar alguns instrumentos que são obrigatórios. Lançar um processo pela metade é o mesmo que não encaminhar o processo licitatório. Se você mandou pela metade, você não mandou este processo, porque ele não está em condições de ser analisado e de ser considerado como regular. Então, é necessário que ele seja encaminhado de forma completa. Você lançou o edital, você vai mandar o edital com todos os documentos que compõem esse processo.
com a pesquisa de preços, com a motivação, com a justificativa, com as planilhas todas, você manda inicialmente. Fez o processo, você volta no mural para lançar os demais instrumentos, que é a ata, o resultado do processo licitatório. E depois você tem que lançar o contrato resultante deste processo licitatório. Aí sim você lançou de forma completa. Então, é fundamental que se encaminhe o processo e se encaminhe de forma completa. Estamos tendo problema de atraso, né? Quando você atrasa, você, primeiro, corre o risco de pagar uma multa diária pelo atraso. Segundo, corre o risco do tribunal instaurar um processo de fiscalização naquele processo licitatório que está sendo feito e não foi mandado no mural. Hoje nós temos instrumentos tecnológicos em que um robô ele faz uma pesquisa nos diários oficiais, né, nas publicações de editais que são feitas, e já indica para o conselheiro relator que o município X está fazendo um pregão, está fazendo um processo licitatório e não está lançado no mural. Então, quando isso acontece, a primeira coisa pode ser a multa, que é pesada por dia de atraso. Mas isso pode levar ao tribunal tomar uma medida que foi muito ressaltada pelo doutor Jacobi, que é uma cautelar de suspensão do processo licitatório. Ora, se o município está fazendo um processo licitatório, ele tem urgência, ele tem pressa de adquirir aquele bem ou de fazer aquela obra. Se ela é suspensa por uma determinação do tribunal, aquilo atrasa toda a programação do município, naturalmente que traz prejuízo ao planejamento do município. Mas o tribunal, quando se depara com uma ausência de publicação ou com uma irregularidade, o conselheiro prefere sustar aquele processo licitatório. E isso é preventivo. É melhor parar aquele processo, corrigir a falha, evitar um prejuízo aos cofres públicos e evitar uma punição futura ao gestor. Porque se eu não interromper aquele processo, se eu não corrigir aquela irregularidade, só vai me restar reprovar as contas, encaminhar aquelas contas reprovadas para o Ministério Público do Estado, que vai processar o gestor, então só vai restar a punição. E a visão do tribunal hoje não é essa. A visão é evitar o erro, corrigir o erro. Então, quando o processo não é publicado no mural, ou quando nós identificamos alguma irregularidade, alguma falha, nós podemos fazer cautelarmente a suspensão deste processo. E é isso que nós queremos evitar. Nós não temos a satisfação de ficar suspendendo processos licitatórios, mas fazemos quando é necessário, por tudo isso que eu falei, para evitar que o erro seja consolidado. Então, a recomendação que nós fazemos é que os processos licitatórios sejam lançados no mural no prazo estabelecido pela legislação e de forma completa. Com isso, os gestores não vão ter problemas, com isso, não vão despertar o setor de fiscalização, que não vai ver necessidade, e muitas vezes, de estar fiscalizando aquele processo. Então, esse é um dos maiores problemas, que é o não encaminhamento ou não encaminhamento completo do processo licitatório no nosso mural de licitações. Além disso, também, nós temos percebido algumas falhas, algumas irregularidades, algumas inconsistências em alguns processos licitatórios, que têm também levado a problema nas prestações de contas. Algumas falhas até já diminuíram, mas ainda acontece, que é não observar os prazos legais dos processos licitatórios. Às vezes, a legislação determina 5 dias de prazo entre a publicação do edital e a sua abertura. Aí, quando o nosso técnico vai analisar aquele processo, ele não cumpriu. Ao invés de 5, ele só colocou 3 dias. Isso é um problema que pode invalidar o processo licitatório, assim como cláusulas restritivas, cláusulas que direcionam aquele processo licitatório, são falhas ainda que existem e que podem levar a esse processo ser considerado irregular. E hoje, o tribunal, nós temos a nossa ouvidoria, em que a sociedade pode diretamente encaminhar para o tribunal uma notícia de irregularidade, dizendo: aqui no meu município, nós estamos tendo um processo licitatório para a construção de um prédio escolar e o edital não está lançado no mural do TCM, não está no portal de transparência da prefeitura e eu não consigo o edital lá na prefeitura. E nós recebemos centenas de queixas, de notícias diárias que são encaminhadas pela ouvidoria ou que são encaminhadas pelo Ministério Público ou, às vezes, pelos vereadores que estão fiscalizando os seus municípios. É necessário que se tenha muito cuidado com essas falhas
nesses processos, porque também são motivos de cautelares de suspensão de processos licitatórios. Também temos tido problemas com dispensas e inexigibilidades. Esses são processos que também têm que ser lançados no mural. Tem municípios que não estão lançando no mural porque entendem que, como foi uma dispensa, não deve ser encaminhado no mural de licitações. Eles precisam ser encaminhados e eles precisam ter muito bem destacada a justificativa, a motivação. Por que o gestor fez aquela despesa por uma dispensa? Ele tem que comprovar a necessidade, porque a regra é licitar. A dispensa é quando há o eminente risco para a própria sociedade, para o município. Então, ele tem que ser encaminhado no mural e ele tem que estar muito bem motivado. Não se arrisquem a fazer processos de dispensa se não houver justificativa para tal. Se houver tempo, se houver planejamento, faça o processo tradicional de licitação. Mas eles também têm que vir no mural, conforme também todos os outros processos. Temos tido alguns problemas em registro de preços. Isso foi, inclusive, tocado pelo doutor Jacobi agora há pouco. Eu anotei aqui duas coisas. Uma, não só para o registro de preço, mas para muitos processos, que é a pesquisa de preço que é feita para que o processo licitatório seja realizado. Alguns municípios não estão dando a devida atenção a essa pesquisa de preço, e nós temos observado preços muito acima do mercado nessa pesquisa. Isso, naturalmente, chama a atenção de todos para aquele processo, é um indício já de irregularidade, né? É motivo de fiscalização e também pode ser responsabilidade do gestor, em alguns casos até do próprio pregoeiro, da comissão que ficou responsável por fazer esta pesquisa de preço, essa estimativa de compra. A pesquisa ela tem que estar no preço do mercado, não pode estar acima, ela tem que ser bem feita, bem detalhada. E também, quando se fala em registro de preço, temos tido muito problema com os quantitativos que são colocados nesses processos licitatórios, que estão muito acima da realidade do município. Não basta justificar de que eu não vou comprar tudo isso de carteiras escolares. Tudo bem, mas se você tem 5.000 alunos, não é razoável que você faça um registro de preços para 50 mil carteiras. Está muito fora da realidade do seu município e é um indício de irregularidade. Da mesma forma, também a adesão a atas. É legal? É correto? Mas você tem que lembrar que você, ao aderir a uma ata, você está se responsabilizando também pela regularidade daquela ata, pelos preços que estão colocados naquela ata. Se ela for considerada ilegal, preços superfaturados, você poderá também responder por essa irregularidade. Então, é importante que os municípios tenham muito cuidado com processos licitatórios para evitar o número de contas reprovadas por falhas em processos, por ausências em processos licitatórios. É preciso capacitar ainda mais os seus servidores e o tribunal sempre tem estado à disposição, a Escola de Contas está tomando providências para que possamos ter ainda mais cursos de capacitação quanto a processos licitatórios, e o exemplo disso já foi esta fala do nosso professor Jacobi, já sobre a nova lei de licitações que vai entrar em vigor e que traz grandes mudanças nos processos licitatórios. Eu queria também destacar que nós temos tido muitas contas reprovadas por ausência de documentos que não são encaminhados. Por exemplo, tem prestação de contas e que não vêm os extratos bancários. O que comprova que aquele dinheiro está na conta do município é o extrato bancário. Se na prestação de contas não vem o extrato bancário, o tribunal vai entender que há um furo, que está faltando aquele dinheiro, e o gestor, muitas vezes, é condenado a devolver aquele dinheiro, e, na maioria das vezes, é porque não veio a documentação comprobatória, não veio o extrato bancário, não vieram as conciliações bancárias, não veio um decreto de crédito, o prefeito baixou um decreto, não encaminhou para o tribunal, e a conta é reprovada porque fez despesas acima das autorizações legais. Quer dizer, os contratos temporários que são assinados pela gestão não são encaminhados pelo tribunal. Tudo isso dá problema nas prestações de contas e outros documentos que não são encaminhados, e que, para mim, é perder para o papel, é ter uma conta reprovada porque não mandou a documentação. Nós não estamos falando aqui de desvio de recursos, de fraude, nós estamos falando de falhas formais, de ausência de documentos. Perder para o papel é muito complicado. O gestor ficar inelegível porque teve as contas reprovadas, porque não prestou conta da forma correta. Para o tribunal, isso é muito ruim, nós não temos prazer em reprovar conta. Nós queremos é que o recurso seja bem aplicado e que a população possa
se beneficiar da aplicação deste recurso. Também, rapidamente, temos problemas com a não observância dos limites legais e constitucionais. A nossa Constituição e muitas das nossas leis estabelecem gastos mínimos e gastos máximos em algumas áreas, né? Alguns exemplos é o gasto em educação. O município tem que gastar no mínimo 25% dos seus recursos em educação, e nós temos ainda municípios em que as contas são reprovadas porque não alcançaram este patamar, não alcançaram este mínimo. Da mesma forma, a saúde, em que um mínimo de 15% tem que ser gasto. É necessário que o gestor acompanhe durante o ano. Essa é a aplicação durante o ano. Se no primeiro semestre ele só aplicou 20 em educação, no segundo ele vai ter que aumentar um pouco esse gasto para que, quando terminar dezembro, ele cumpriu com o gasto em educação e saúde, no que se refere ao Fundeb, o mínimo de gastos na remuneração do magistério, no salário dos professores. É necessário que se faça um acompanhamento. É muito ruim uma conta ser reprovada porque não se observou esses limites mínimos de aplicação. A mesma coisa se aplica ao legislativo, que tem limites de gasto, não pode ultrapassar aquele limite. Se ultrapassar, a conta é reprovada, né? Às vezes, na Câmara Municipal, o gestor descontou imposto de renda de algum salário que ele pagou, não recolheu aquele imposto de renda para a prefeitura, gastou nas contas da Câmara. Ele desviou o recurso? Não desviou, mas ele gastou indevidamente e ultrapassou o limite máximo de gasto de pessoal. A conta vai ser reprovada, porque é assim que determina a nossa Constituição. Outro problema muito sério de limite legal, que eu vou só fazer uma citação, é o gasto de pessoal. Isso é muito complexo, muito sério, tanto que nós separamos, o tribunal separou este assunto para uma palestra que vai ser dada pelo conselheiro Daniel Lavareda, que tem estudado bastante essa questão do gasto de pessoal, tem dado muitas decisões, inclusive cautelares, no sentido de evitar que os prefeitos e os presidentes de Câmara descumpram esses limites de gasto de pessoal e tenham suas contas reprovadas por não observar isso. Logo mais, o conselheiro Daniel vai, de forma destacada, poder fazer as observações sobre esse problema, que é sério em todos os municípios. Também temos tido muitos problemas na questão da contribuição previdenciária, de não recolher ao INSS aquilo que é descontado do servidor e aquilo que o município tem que repassar à Previdência. Isso é um problema sério nas prestações de contas, principalmente aquilo que é descontado do servidor e não repassado para a Previdência. Isso pode ser considerado um crime penal, apropriação indébita. O gestor, além de ter as contas reprovadas, pode responder criminalmente por isso. Isso é muito sério, infelizmente vem acontecendo muito em muitos municípios do nosso estado. Também temos tido muito problema com empréstimo consignado. O servidor tira um empréstimo bancário, é descontado do salário dele e a prefeitura fica com a obrigação de repassar aquilo para o banco. Muitos problemas em prestação de contas em que o gestor não repassou aquele dinheiro para o banco. Aquele dinheiro não é da prefeitura, aquele dinheiro é do servidor, foi descontado dele. Se ele não paga para o banco, o município vai ser executado pelo banco para pagar. O servidor, que já teve o dinheiro descontado, fica inadimplente e pode ficar prejudicado, não podendo movimentar a conta bancária ou fazer operações bancárias. Então, isso é um problema sério. Aí o gestor diz, mas eu gastei isso nas contas da prefeitura. É verdade, mas o dinheiro não era da prefeitura. Cometeu um crime e poderá ter as suas contas reprovadas e responder por apropriação indébita. Então, foram, assim, alguns tópicos que nós listamos, mas para despertar a atenção do gestor, do prefeito, dos secretários, do presidente de Câmara, dos presidentes de institutos, de que nós precisamos ter muita atenção, muito cuidado com a forma de prestar contas. Não descumprir os limites legais, não deixar de encaminhar os documentos para o tribunal. Nós estamos agora julgando as contas com mais velocidade. A nossa intenção é que as contas sejam julgadas enquanto o gestor ainda está no cargo, mas se ele atrasa o envio dos documentos, automaticamente todo o processo já vai estar comprometido. E se ele atrasa esse envio, nós não temos tempo de detectar uma irregularidade e dizer, prefeito, secretário, presidente da Câmara, você está cometendo uma falha, corrija enquanto é tempo, porque esse é o nosso objetivo. Evitar que as falhas aconteçam, evitar que o dinheiro público seja mal gasto, evitar que o gestor seja punido, que ele fique inelegível e tenha suas contas reprovadas. Essa é a visão do tribunal e é para isso que nossos servidores todos estão empenhados para ajudar os gestores preventivamente, orientar, né,
para evitar esses prejuízos. Nós queremos que o dinheiro seja gasto dentro da lei e, principalmente, que ele seja bem empregado. Eu gastei 25% em educação. Não, eu gastei 30% em educação, mas a educação não melhorou. Se não melhorou, não foi bem gasto. Então, tem que gastar dentro da lei e gastar bem, de forma objetiva, de forma bem eficiente, para que a população seja beneficiada. Então, eram esses alguns aspectos que eu separei aqui para conversar com as senhoras e com os senhores, para que possamos, o tribunal, cada vez mais contribuir com a gestão municipal, apreciar as contas, mas não ter esse número de contas reprovadas. Muito obrigado pela atenção, parabéns pelo interesse de vocês, e o tribunal está à disposição. Grande abraço.